Bom, gente, vamos continuar aqui com as nossas entrevistas que a gente sempre traz aqui no Tonight, porque sempre surge dúvida quando a gente questiona o que é ou o que não é apropriação cultural. Uma das perguntas mais frequentes tem a ver com o uso de acessório, brincos, colares, que remetem a outras culturas como a indígena. Vamos ouvir mais uma vez o educador e escritor Daniel Munduruku. Olha só. Há muitos objetos indígenas que servem muito bem para a estética das pessoas. Se as pessoas usam esses objetos nesse sentido estético, eu acho que elas valorizam a arte indígena. A arte indígena que é muito rica, muito poderosa, muito financeiramente, né, economicamente possível de ser comercializada, inclusive para poder fazer o devido sustento desses artistas. Há muitos artistas indígenas que são desconhecidos ou que não são reconhecidos, justamente porque, às vezes, a discussão sobre apropriação cultural acaba diminuindo o interesse das pessoas em valorizarem esses artistas, ou acabam fazendo com que as pessoas não consigam olhar esses artistas como de fato são artistas. E há muita arte indígena sendo produzida, arte com qualidade e que precisa ser conhecida e reconhecida pela sociedade brasileira. Excelente. E uma questão importante, você quer ter um banco zoomorfo na sua casa, típico, por exemplo, das populações do Xingu, bancos em formas de animais, é uma maravilha. Compre uma comunidade indígena, faça esse dinheiro reverter à comunidade indígena e, como disse a Djamila, quer homenagear, homenageie estudando e defendendo. Essa é uma grande homenagem. Não há problema em você ter símbolos de outras culturas, desde que você não se considere porta-voz delas e desde que você não torne isso uma estética vazia, capitalista, consumista, de se apropriar sem nada dar. Então, o problema não é o cabelo, o turbante, ou o banquinho, ou a pintura indígena. O problema está em como eu encaro a alteridade, a relação com o outro. Eu tô amando esse programa, que tem vários trechos que vocês podem recortar e mandar, assim, ó, de indireta para as pessoas, entendeu? Nas redes sociais, porque é isso, tem várias mensagens importantes rolando aqui hoje. Redes sociais, que você sabe muito bem, você encontra o CNN Tonight em todas as redes sociais. Você abre ali um perfil, você acha o CNN Tonight, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dá pra seguir a gente no @CNN Brasil Tonight, no Twitter o perfil é @CNNBR Tonight, não Brasil. E aí ao longo do programa a gente vai colocando aqui os QR Codes no cantinho da tela, você pega o teu celular, abre a câmera, aponta pro QR Code, vai direto para uma das nossas páginas. Nas nossas páginas a gente coloca sempre ali um espaço para interagir com vocês. Hoje, por exemplo, a gente abriu uma caixinha de perguntas para vocês mandarem aqui pra gente sobre o tema de hoje, apropriação cultural. Vamos ver mais perguntas aqui? Deixa eu ver. A Belquíria pergunta: como fica a apropriação cultural num mundo globalizado, Carnão? Bom, em primeiro lugar, a globalização não é neutra. A globalização não é democrática e a globalização não é absolutamente plana e horizontal. Então, globalização no qual eu me aproprio da sua cultura e transformo no meu objeto de compra e venda, isso não é globalização, ainda é o velho imperialismo cultural do Chile, ou se preferir, leiam Eduardo Said sobre o orientalismo e leiam sobre cultura e imperialismo. Então, globalização pode ser uma virtude, mas muito cuidado para não entender que ela é neutra, que ela não tem dono, nem que ela enriquece um grupo. Se ela fosse neutra, o mundo seria muito melhor. Kev faz uma pergunta: existe local de fala para debater a apropriação de uma cultura que você não faz parte? Existe, né? O local de fala, o lugar de fala, ele pode ser pensado como uma postura ética, como eu falo no livro. Né? Lugar de fala. Eu não preciso fazer parte daquele grupo social, simplesmente sou uma pessoa que entendo que estou dentro de uma sociedade que essas questões acontecem e eu me posiciono, né, a favor desse grupo, contra a discriminação desse grupo. Então, eu não preciso pertencer àquela cultura, eu preciso ser uma pessoa que se constrói intelectualmente, e a construção intelectual, ela influencia a minha construção política de como eu vou me posicionar naquela sociedade, mesmo eu partindo de um lugar social que não é aquele lugar social do qual eu estou defendendo. Eu acho que essa confusão, às vezes, né, de lugar de fala com representatividade, né? Então, eu não sou uma mulher trans, mas eu, na minha coleção, eu estou publicando uma. Então, assim, eu não preciso... mas como que eu, do meu lugar social,
posso impactar positivamente os outros lugares. E fazer isso com respeito, né? Bom, a Djamila trouxe outra questão importante, que é a questão da branquitude. Entender o que é a branquitude, entender os privilégios materiais e simbólicos das pessoas brancas na sociedade é extremamente importante. Quais são os impactos desses privilégios quando a gente fala de apropriação cultural? Vamos ouvir mais uma vez o Ismael Carvalho, que é publicitário, pesquisa pautas raciais justamente sobre esse assunto. Quando grupos que não dominantes utilizam símbolos da sua própria cultura, sofrem todos os tipos de retaliações, inclusive a policial. Vemos isso com o que vem acontecendo com os ataques a terreiros de candomblé e centros de umbanda. Já do outro lado, quando esses mesmos símbolos são usados pela branquitude, eles sempre são bem vistos. Um dos pontos importantes é que a branquitude enxerga esse local de privilégio. É preciso entender que para esses povos, esses símbolos, como a capoeira, o cocá, os turbantes, as tranças, as pinturas indígenas, são antes de tudo resistência. Eu achei muito importante quando a Djamila falou que entender, muitas vezes, traz essa sensação de incômodo, muitas vezes de dor. Mas é importante, né, Gabi, que a gente pare e pense nisso, nesses privilégios. Eu acho fundamental, porque eu acredito na ideia de que a gente não pode viver plenamente se a gente souber que outras pessoas não têm essa mesma possibilidade. Acredito nisso, então a gente precisa... Só isso já deveria nos causar algum incômodo, então sinto que o incômodo seja causado só quando os assuntos estão trazidos à pauta, porque a realidade está aí, ela se apresenta. Então a gente deveria sentir um incômodo a partir da realidade da violência, né, que opera sobre determinados grupos, e não necessariamente só quando a gente é confrontado com uma discussão sobre o tema. Então, acho que a Djamila falou, por exemplo, e eu fiz a minha lição de casa porque eu olho muitos conteúdos da Djamila, e nessa entrevista com o Rodney William, falando especificamente sobre os adereços indígenas, por exemplo, ele diz, então você gosta de cocar? Legal. Você quer ter um na sua casa? Maravilhoso. Você quer prestar uma homenagem às populações indígenas? Então, você já pensou que uma das formas de uma população indígena conseguir se sustentar é por meio da arte? Que a gente também teve aqui. Se você pensou nisso, então compre dessas pessoas. Então, o errado está uma empresa gigantesca começar a fazer cocar e, de repente, a gente começa a dar... não, mas espera, tá tudo misturado. Imagina, como assim opressão? Que isso, gente? Mas toda hora eu vejo alguma coisa. E aí a gente naturaliza a violência. Então, sobre o nosso incômodo, a realidade é incômoda. Se a gente não se negar, se a gente não se cegar para a realidade... Ela é incômoda porque ela é violenta. O nosso passado é violento. A gente tem uma história de opressão. Isso é incômodo, não a discussão. Certeza. E fica num lugar também da de novo, da liberdade. Mas liberdade não é um direito absoluto, né? Então, acho que a gente também... eu tenho direito de fazer tudo que eu quiser. Não, numa sociedade, a gente não pode fazer tudo que a gente quer. Se a gente faz, tem sanções, tem uma série... Desde Kant a gente está discutindo isso, né? Então, as pessoas também ficam num lugar de... achar que pode fazer tudo, mas ninguém pode Nem no fazer casamento. tudo. Nem no E casamento. ainda que a pessoa possa, ela pode fazer tudo e o outro pode reagir, não é mesmo? Porque eu acho engraçado isso, assim, eu posso usar exatamente. o que eu quiser, então o outro pode reagir, amado. Posso Exatamente. reagir um segundo aqui? Porque a conversa está muito boa, mas eu preciso fazer um intervalo. A gente continua daqui a pouquinho. A gente vai continuar falando Isso sobre é uma opressão? a apropriação cultural. Gabriela, se controla. A gente volta já já.